mais uma edição do Ponto de Encontro. Você já reparou quanta propaganda o seu filho tem acesso? No caminho para a escola, no rádio, na TV e na internet, é impossível que ele passe um dia sem ter acesso a algum tipo de publicidade. Há quem diga que esse tipo de exposição é prejudicial e transforma as crianças em consumistas precoces. Por outro lado, outros especialistas alertam que as crianças precisam ter acesso a esse tipo de informação para formar uma opinião própria e serem bons adultos no futuro. Hoje o Ponto de Encontro fala sobre publicidade infantil e para isso estão aqui no estúdio com a gente a professora Flailda Garbogini, ela é professora da Faculdade de Publicidade e Propaganda aqui da PUC Campinas, e também o Pedro Artung, ele é advogado do Instituto Alana e conselheiro do CONANDA, o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Pedro, professora, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro, debatendo esse assunto com a gente. É um prazer receber vocês aqui. Pedro, eu queria começar com você. Por que existe essa ligação tão forte e tão criticada de que todo tipo de publicidade infantil é prejudicial para a criança por ser um público extremamente suscetível? Por que essa crítica é tão pesada? Primeiro, muito obrigado pelo convite. E a pergunta que está de trás de toda essa discussão da publicidade infantil é uma simples pergunta. É justo, é ético dirigir uma publicidade para um público que não consegue responder com igualdade a essa pressão comercial? Porque hoje as pesquisas sobre desenvolvimento infantil apontam que a criança não consegue entender a publicidade como tal, nem entender o caráter persuasivo da publicidade. É injusto, na nossa opinião e na opinião de vários especialistas no Brasil e no mundo, dirigir um conteúdo da comunicação mercadológica que tem uma pressão persuasiva para um público que é criança. Criança é criança, não é um mini adulto. Ela está ainda em um processo inconcluso de desenvolvimento biopsíquico. Por isso ela não consegue responder com igualdade a essa pressão da publicidade. Nossa visão, esse é o primeiro fator do ponto negativo de direcionar a publicidade para a criança. O segundo fator é que muitas vezes esse tipo de publicidade direcionada ao público infantil contribui para o aumento de problemas sociais, como por exemplo a obesidade infantil. Hoje se sabe que uma a cada 3 crianças está com sobrepeso ou obesidade. E os especialistas em saúde pública apontam que esse aumento da taxa de obesidade infantil no mundo inteiro está relacionado diretamente com a publicidade de alimentos com alto teor de sal, gordura e açúcar direcionados à criança. Então, é necessário que a gente debata, reflita criticamente e regule a publicidade direcionada ao público menor de 12 anos de idade, que são as crianças. E essa faixa, né, esse limite aí dos 12 anos de idade, como que ele foi estabelecido? É porque a partir desse momento se entende que a criança ou adolescente, o pré-adolescente no caso, ele já consegue ter um discernimento maior de saber o que ele pode comprar, o que ele não deve comprar, o que ele pode escolher, o que ele quer ter para a vida dele, o bem que ele quer comprar, adquirir, é por conta disso? Exatamente. Primeiro, esse corte etário é feito pela nossa própria legislação. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, definiu como criança o indivíduo de 0 a 12 anos de idade, como adolescente de 12 a 18 anos de idade. Mas por que ele fez isso? E a sua pergunta é muito bem colocada em função disso. Porque as pesquisas do desenvolvimento infantil apontam que a criança, ela deixa, todas as crianças, né, elas deixam de ser heterônomas, ou seja, dependentes de alguém, a partir de 12 anos de idade, começam a formar o que? A sua autonomia, o seu senso crítico. É óbvio que alguma criança, ela consegue fazer esse tipo de reflexão mais crítica, de entender a persuasão da publicidade um pouco antes, a partir dos 8, 9, 10 anos. A gente conhece exemplos como esses. Mas todas as crianças, na sua totalidade, e especialmente para a elaboração de uma política pública ou regulatória, a gente tem que usar todo o coletivo de crianças. E segundo pesquisas, o coletivo de crianças alcançam essa autonomia, essa possibilidade de dialogar melhor com esse conteúdo persuasivo da comunicação mercadológica a partir de 12 anos de idade. E professora Flailda, como que a gente consegue chegar num equilíbrio, né? A gente sabe que o mercado de publicidade, a venda dos produtos é a alma de muitos negócios, né? Como então definir uma publicidade que não agrida tanto a formação de uma criança e de um adolescente? Eu gostaria também de agradecer o convite, é um prazer estar aqui falando sobre esse tema que é muito importante mesmo. E a gente na faculdade mesmo, como dou aula nessa área, inclusive dou aula de estudos do consumidor, e a gente se preocupa em orientar os alunos para que eles sejam publicitários responsáveis.
Então, eu queria esclarecer, antes de falar de mercado publicitário, na verdade é mercado empresarial, é indústria, né, que está por trás. Eu sempre falo, a publicidade é o que dá a cara, é o tapa, né, porque é a publicidade que aparece. Mas, na verdade, quem que está por trás da publicidade? Né? São as empresas, né, é o mercado que produz e que tem uma série de dependentes, né, inclusive as pessoas, os pais, etc., que trabalham e que precisam do seu ganha-pão. Esse é um lado que a gente fala, é uma desculpa? Não, tudo bem, não é uma desculpa, mas existe também aí, para ter o equilíbrio, acho que a necessidade de uma orientação maior para a sociedade, né? Na escola, inclusive para a criança, e eu sei que na Alemanha tem escolas, ou é uma tendência das escolas da Alemanha, de orientarem, de ter uma cadeira, uma matéria no curso para as crianças se prepararem para receber, para ter críticas ou para entender o que está sendo dito. Porque como o Pedro disse, né, até os 5 a criança não distingue entre programa e publicidade. Ela acha que tudo é a mesma coisa. A partir dos 5 aos 8, ela já sabe distinguir entre o que é publicidade e o programa. A partir dos 8 é que ela começa a perceber que a publicidade tenta persuadi-la, né, a comprar, e aí ela começa a ter um certo senso crítico. Mas, óbvio que ela é envolvida por uma cultura em que cada vez mais se valoriza o ter. Então, não só a publicidade incentiva a compra de bens, mas também os amiguinhos, as próprias famílias são muito instigadas a presentearem demais as crianças. Então, apesar da propaganda ser dirigida muitas vezes à criança, né, nos programas infantis, também existe todo um conjunto de chamadas, de comunicações locais, em pontos de venda, pelas ruas, né, não apenas na televisão, que estão o tempo todo gerando nas pessoas a vontade de satisfazer a criança. Seria uma criação de uma cultura de consumo já natural, não necessariamente ligada à propaganda. Não só a propaganda. A propaganda é uma das formas, né, que incentiva o consumo e que faz a criança desejar, porque ela vê entre um desenho, entre um programa infantil e outro. Então, isso realmente tem sido bastante criticado, porque realmente tem sido um excesso. E aí a criança, principalmente aquela que ainda não sabe distinguir, né? Mas, ao mesmo tempo, mesmo quando ela sabe distinguir o que é persuasivo ou não, ela já está envolvida num ambiente em que todo mundo já ensinou que no aniversário vai ganhar um brinquedo, e aí ele já pede para a mãe, para a madrinha, para a tia, para isso, para aquilo, e já espera aquele presente, e ao mesmo tempo essas famílias, desde do nascimento, cada vez mais, né, no nosso sistema, tem sido incentivada a comprar bens para as crianças desse tipo, até como compensação, muitas vezes pela ausência, né? Então o mercado de trabalho, a mulher indo mais para o mercado de trabalho, deixando mais a criança sozinha ou com um babá ou na escolinha, ela tende a querer compensar a sua ausência. Então, existe, né, uma série de outros fatores que acabaram gerando para as empresas produtoras a oportunidade de oferecer, de criar mais produtos, tanto é que o número de produtos é crescente, né, no setor infantil. Inclusive, falando sobre esses limites, a nossa equipe de reportagem preparou uma matéria explicando exatamente como funciona a publicidade direcionada ao público infantil hoje no Brasil. Acompanhe só. Os brinquedos expostos no corredor e as prateleiras cheias de biscoitos, iogurtes e chocolates representam as áreas favoritas das crianças nos supermercados. Por essa razão, alguns pais evitam levar os filhos para as compras, mas às vezes o acesso aos produtos é inevitável, já que propagandas são veiculadas em rede nacional, principalmente na televisão. Geralmente a criança pode ficar doente, acontece de ficar com vontade e infelizmente o pai nem pode dar para a criança, né? Às vezes não são todos os pais que têm condições, às vezes tem mais do que um filho e hoje em dia não está fácil, né? As coisas não estão fáceis, então às vezes prejudica um pouco. Eu acho que é ruim, porque eu tenho minha filha, eu vejo tiro por ela.
Às vezes ela quer uma coisa, a gente não tem condições de comprar, e tem muita gente que não tem condições, né, também de comprar um Danone, um brinquedo, principalmente um brinquedo muito caro eles mostram. No meu ponto de vista, sim, vai da educação em casa. Eles precisam fazer o trabalho deles e a gente precisa trabalhar para poder comprar. Se você não pode, você educa o seu filho, certo? Então, assim, o meu filho eu educo. Hoje eu não posso comprar. Amanhã, se eu puder, eu compro. A chamada publicidade infantil, no entanto, tem algumas restrições. A principal delas vem da Resolução 163 do CONANDA, que limita anúncios para crianças de até 12 anos. Com ela, as empresas estão impedidas de usar linguagem infantil, músicas infantis e associações diretas a desenhos e personagens no conteúdo publicitário. Essas normas desagradam as instituições que regulamentam as atividades publicitárias. Isso porque a categoria já segue um código de ética próprio. De acordo com a Associação dos Profissionais de Propaganda de Campinas, as regras do CONANDA dificultam ainda mais a vida dos anunciantes. Para nós, nós temos o código, então nós temos que observar primeiro o nosso código, observar se o CONAR está de acordo e aí sim o CONANDA tem que entender como nós trabalhamos. Então, a observação maior é que nós seguimos um código de ética e conduta já estabelecido no mercado publicitário há muitos anos. Enquanto o impasse permanece, as marcas e as agências de publicidade estão sendo estimuladas a criar novas estratégias para atrair a criançada e não prejudicar as vendas. Eu sempre digo o seguinte, limitações, proibições fazem com que as pessoas pensem um pouco mais. Elas reflitam um pouco mais. Isso, de uma certa forma, acaba abrindo a cabeça da pessoa no sentido, opa, peraí, isso eu não posso. É o que eu falei do cigarro, De repente, como você vai criar uma ação para um produto que não pode ser divulgado? Então, é algo que ultrapassa um pouco os limites do conhecimento básico da coisa. Então, eu tenho que sair e procurar ações que realmente transmitam aquele produto, mas de uma forma que a pessoa capte a mensagem dele sem necessariamente ver ou experimentar, que é, digamos assim, o fator principal aí nesse caso. Agora, realmente é interessante você perceber que a criatividade não está mudando, As pessoas, ao contrário, elas aumentam e tentam, inclusive, de uma certa forma, a palavra não é bem essa, mas driblar isso, mas da melhor forma possível para não afetar, em hipótese nenhuma, e nem agredir o consumidor final, que no caso é a criança. Pedro, a gente viu aí que o representante das empresas, de publicidade, fala sobre uma nova forma de dirigir a publicidade, de criar anúncios para atingir esse público-alvo, que são as crianças, mas sem, ele fala, sem ferir esse público-alvo, que ainda é muito suscetível, assim como você falou no início do nosso programa. Qual seria, então, a forma disso? Você, enquanto conselheiro, de uma associação que foi duramente criticada no momento que impôs essas regras que a gente viu na reportagem, como seria possível fazer isso? Existe uma forma? Primeiro, esclarecer que o CONANDA é um conselho nacional formado por entidades da sociedade civil e por representantes dos ministérios do governo federal e tem um poder deliberativo. Ele pode editar resoluções que têm caráter vinculante, no direito a gente chama, são normas. Agora, sobre o que o representante da APP comentou, é muito interessante, que é isso que a gente quer dos publicitários, que eles exerçam sua criatividade de uma forma positiva, que busquem soluções para não se utilizar da vulnerabilidade da criança, porque a criança é mais ingênua, ela é mais vulnerável, todo mundo sabe disso. Então, por que se utilizar da vulnerabilidade da criança para vender o produto? Ninguém é contra a publicidade, isso é importante ficar claro. Cada um pode vender o seu produto e publicizar o seu produto, o produto lícito, obviamente, da forma que quiser, mas respeitando a vulnerabilidade da criança e do consumidor, que o consumidor, na nossa legislação, ele já é vulnerável, a criança é hipervulnerável. Então, como fazer isso? O que a gente pede é algo simples. Pegue toda a publicidade que hoje é feita direcionada para a criança e redirecione para quem? Para os pais. Os verdadeiros responsáveis por fazer essa mediação dessa complexa relação de consumo com seus filhos e filhas. É um pedido justo, é um pedido ético.
continue fazendo sua publicidade, mas para os pais. E, professora, o Pedro falou desse desafio, né? E como que fica o publicitário nesse meio do caminho, né? Ele tem que vender o produto, ele tem que fazer o meio do caminho entre o consumidor e a empresa, mas, ao mesmo tempo, ele não pode derrapar aí na conduta ética dele. Como que isso é possível? É difícil formar um profissional dessa forma? Não, formar é possível, claro, a gente tentar orientar nesse sentido. Acho que esse programa, inclusive, ajuda nesse ponto, né? Mas uma coisa que eu estou pensando a respeito do que o Pedro está falando é que há uma mudança, tem que haver uma mudança, inclusive em relação ao estudo da mídia. Qual é a mídia que atinge melhor os pais? Agora, por outro lado, a programação infantil, como todos os produtores de televisão sabem, é mantida por anunciantes. Então, nos programas infantis, é óbvio que haverá necessidade de alguém que possa manter o programa, né? Todo mundo sabe que, principalmente na televisão, quem paga, né? Nós não pagamos, não é como uma revista e tal. O anunciante é que paga para aquele programa existir, né? Para se manter aquele programa. Então, tem esse outro desafio ainda, além da questão da criatividade, como falar com a criança, né? Ou não falar com a criança sobre os produtos que são para a criança. Então, são vários aspectos a serem considerados aí, né? Inclusive os próprios produtores de televisão, né? Que a televisão ainda é a mídia mais consumida pela criança. O jovem já vai mais hoje para a internet, né? Então, é outro meio que poderia ser usado, inclusive, para atingir os pais, porque, no caso, né, uma mídia que pode ser consumida a qualquer momento, quando o pai ou a mãe entram para verificar alguma coisa na internet, que é muito, muito bem utilizada pelos adultos, a mídia internet, todos os meios, as redes e sites e YouTube, etc., que estão disponíveis. E, Pedro, falando um pouco sobre o aspecto jurídico, né, desse assunto, a gente sabe que recentemente existiu uma decisão do STJ com relação à publicidade infantil de alimento, enfim, que foi inclusive um processo que o Instituto Alana, do qual você faz parte, atuou aí especificamente, né? Essa decisão do STJ, ela contribui para uma mudança a curto ou a longo prazo com relação à publicidade infantil, principalmente a de alimentos? Sem dúvida alguma. A decisão do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, ela foi histórica porque ela gerou um precedente. A mais alta corte que debate esse tema de defesa do consumidor e direito da criança decidiu de forma unânime por todos os seus ministros daquela Câmara que direcionar a publicidade para a criança e realizar a prática de venda casada, que é distribuir lanche com brinde, ou, por exemplo, alimento com algum tipo de brinquedinho, é uma prática abusiva e, portanto, ilegal. O que o tribunal entendeu? Que a legislação que a gente já tem, baseado no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto da Criança e do Adolescente, já dá conta de entender que o fenômeno da publicidade infantil é algo proibido no Brasil. E, sem dúvida alguma, vai ter um efeito em todas as ações judiciais que já estão em andamento nas cortes no Brasil inteiro e ainda os tribunais podem ser acionados por novas denúncias que o Alana já faz ou já fez no passado ou que qualquer cidadão pode fazer. Se um pai e uma mãe se sentirem lesados porque a publicidade é dirigida para o seu filho, ele pode denunciar para o PROCON, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública. No nosso site, que é o www.criancaeconsumo.org.br, tem lá um canal de denúncia que a gente recebe denúncias do Brasil inteiro de publicidades infantis. A gente encaminha essas denúncias para os órgãos competentes, ou seja, para efetivar a proteção integral da criança no Brasil, a gente tem que fazer a nossa parte. E tem que convencer as empresas a cumprirem a lei. Porque, infelizmente, no Brasil, a gente tem que convencer as pessoas a cumprirem a lei, né? A gente tem uma cultura do não cumprimento da lei, o que é muito triste, o que nos traz para cenários como muito graves, tanto no âmbito político como no âmbito social. Então, a gente tem que lutar para que esses empresários, anunciantes, publicitários tenham consciência da sua conduta ética e também legal. Inclusive, a gente falou ao longo aqui dessa discussão sobre o papel dos pais, né, da família, nessa escolha e nessa condução da criança até o momento que ela possa formar sua própria opinião. E a nossa repórter Rafaela Ribeiro conheceu uma família aqui de Campinas que tenta driblar os anúncios infantis para educar os filhos. Acompanhe só. Toda criança já falou alguma vez, eu quero, compra para mim?
E são os pais que têm que aprender a lidar com o desejo da garotada. A Adriana enfrenta essa situação em dose dupla. Eu tento explicar para eles que, infelizmente, a gente não pode comprar tudo que a gente vê. Primeiramente pela parte consumista, né? Eu não quero que eles sejam consumistas e queiram tudo que vê pela frente. E depois, pela parte financeira, eu explico para eles que o meu dinheiro é separado para comida e para diversão, que vale desde passeio, brinquedo, tudo, né? O Miguel e a Manu até que entendem a situação. Mas diante da quantidade de propaganda com produtos infantis que os pequenos assistem, é inevitável vir os pedidos. Aparece um brinquedo novo no meio do ano. O Miguel, principalmente, que é mais velho, tem uma memória melhor, ele guarda até o Natal e fala, olha, Papai Noel, eu sei que vem em dezembro, ele já até guardou um mês. Eu sei que em dezembro tá chegando, você vai me dar, né? A Manu também sempre pede, mas o dela é mais controlado. A gente ainda consegue levar ela assim no banho-maria. Mas quanto mais velha a criança, mais difícil fica. Para a Adriana, a publicidade tem um poder de persuasão forte sobre as crianças. A recepcionista diz que não é fácil negar os pedidos dos filhos e às vezes acaba cedendo. Mas algumas medidas tiveram que ser tomadas para não agravar a situação, pois tudo que o Miguel e a Manu veem na TV acaba refletindo no carrinho de compras da Adriana. Mas não é só ela que sente no bolso o desejo dos filhos. Pesquisas apontam que 80% das crianças influenciam nas compras da família. A gente não leva mais eles para fazer compra. A gente tentou algumas vezes e viu que a nossa compra praticamente dobrava de valor quando levava eles. Professora, a gente viu aí na reportagem aquilo que a gente comentou bem no começo do programa, né? Que as famílias já têm o hábito de presentear as crianças, inclusive a Adriana fala a respeito do Natal e tal. Mas o que a gente percebe também no caso específico dessa família é que existe uma tentativa de conscientização, né? De explicar para a criança que naquele momento não pode comprar e até para que a criança saiba que ela não pode comprar tudo que ela quer, né? Esse desejo às vezes não pode ser atendido. De que forma que os pais eles têm essa importância tão grande, apesar daquelas dificuldades que o Pedro falou, de não existir uma estrutura, às vezes a criança fica sozinha o tempo todo, os pais precisam trabalhar, mas de que forma os pais têm esse papel tão importante nessa formação da criança de não permitir que ela seja tão consumista ou que ela consiga discernir da melhor forma possível entre a publicidade? Olha, existem vários tipos de famílias e de pais, né? Alguns são mais duros e mais conscientes e conseguem já desde o início da criação daquele filho orientar de uma maneira mais comedida, vamos dizer assim, e se preparando inclusive para controlar as despesas do lar. Agora existem outros que não conseguem, talvez alguns que tenham sido até criados de uma maneira mais liberal, até com mais facilidades de obtenção de bens, ou até aqueles que realmente querem dar alguma coisa para compensar alguma culpa, né? Às vezes alguma culpa. Não quero dizer que os pais têm que se sentir culpados sempre e isso faz com que ele compre, mas acontece, né? Ele às vezes assume assim que alguma coisa pode ser dada e às vezes não só os pais, os avós, muitas avós, né, por exemplo, que querem compensar, querem dar amor e às vezes não conseguem ou por alguns motivos e acham que dando um bem vai conseguir passar para a criança aquele amor que ela gostaria de demonstrar. Exatamente, né? Como é importante cada um fazer o seu papel, né? E a família muitas vezes tem que dizer não e colocar limites, porque a criança precisa de limites para crescer. Uma planta quando cresce, ela é podada, no sentido para ela crescer de uma forma mais saudável, né? Então a criança precisa ter limites, precisa encontrar muitas vezes um não dado pela família. Às vezes o não é um ato de afeto. Isso as famílias precisam entender. Agora, o que a gente quer trazer para a discussão é qual a responsabilidade dos empresários e publicitários para piorar a vida dessas famílias e aumentar esse drama que já é difícil. Educar um filho é muito difícil. Agora, vem uma publicidade que fala para a criança que não, se o pai dela diz não, o pai é vilão, a mãe é vilã. Isso é injusto, esse jogo, porque a publicidade sempre coloca o pai que não dá, o brinquedo que não dá, como algo ruim, porque ela quer vender. O objetivo da publicidade qual é? Não é educar. Publicidade não educa. Qual é o objetivo que nasceu a publicidade? Vender um produto. Então, enquanto o pai está tentando educar, a publicidade
quer vender um produto. E essa briga é desigual, porque a publicidade está em todos os espaços. Como bem falou a professora, hoje em dia a gente tem a internet. E a internet está sendo utilizada também pelas empresas para atingir as crianças. Hoje em dia, a criança usa muito a televisão junto com o tablet, com o celular, com a internet. Então a gente tem os youtubers mirins, que é um fenômeno moderno que crianças falam com outras crianças e as empresas se utilizam dessas crianças para anunciar os seus produtos. A gente tem os jogos, advert games, né, que a gente chama, que são jogos camuflados em que tem ostensivamente a marca de um produto, ou até mesmo o próprio produto, muitos de alimentos fazem isso. A gente tem uma série de estratégias que a gente chama do marketing 360 graus. Em todo lugar tem publicidade e eles tentam falar diretamente com a criança, inclusive dentro da sala de aula, o que é um absurdo, porque a escola deveria ser um lugar para se refletir criticamente sobre um assunto, e a empresa se utiliza desse espaço para vender um produto ou um serviço. Então a gente tem uma rede famosa de fast food que vai em escolas do Brasil inteiro, públicas e privadas, com um show do mascote do Ronald McDonald's para conseguir falar diretamente com a criança e conseguir deixar a marca presente desde pequenininha. Já criar um vínculo. Criar um vínculo que eles chamam, né, do berço ao túmulo. Eles tentam fidelizar, nos fidelizar, né? Mas só que a criança é criança. E o que a gente pede é que os publicitários, os empresários tenham consciência de respeitar essa fase, que é uma fase tão importante para o adulto que ele vai ser, como você bem colocou no começo. Se a gente quer um mundo mais sustentável, no sentido de respeito à natureza e dos recursos do meio ambiente, tem que começar desde cedo. Porque se a criança é estimulada a consumir desde pequenos recursos naturais sem reflexão, de forma inconsequente, que não porque a criança ela não tem ainda a habilidade para pensar, então ela vai adquirir um hábito de consumo desenfreado, muito estimulado pela própria sociedade, como a professora bem colocou, mas também de consumo do meio ambiente. E se ela ser estimulada a consumir desde pequena, que adulto ela vai ser? Que adulto, o que ela vai entender sobre consumo consciente? Então tem que ser um esforço coletivo, das famílias dizendo não muitas vezes, da sociedade entendendo a complexidade da sociedade de hiperconsumo e das empresas e publicitários tendo uma atuação mais ética e justa com relação à criança. Tá certo. Pedro, professora, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje. Infelizmente, o nosso tempo já acabou, mas eu agradeço a presença na discussão aqui de hoje. Foi um prazer receber vocês. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha na nossa página do Facebook, nosso canal no YouTube e também no site que aparece na sua tela. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até semana que vem. Tchau, tchau!